Olá, estamos começando mais um Papo de Redação, o programa que sempre traz de forma divertida os bastidores da política e da economia. Dessa vez estão participando dessa conversa os jornalistas André Meirelles, Helena Chagas e Sheila Damorim. Paramos o nosso estúdio móvel diante do Palácio do Planalto, uma bela obra do arquiteto Oscar Niemeyer e, evidentemente, o local de trabalho da nossa presidente da República, que está numa situação quase que numa sinuca de bico. Críticas de um lado do ex-presidente Lula, dificuldade de relação com o Congresso Nacional. Quem quer começar falando dessa situação sobre difícil? Essa situação, eu acho que o pior que pode acontecer para o governo nesse momento é esse racha, né? É passar a público essa indisposição entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. E isso passou nos últimos dias com as entrevistas do Lula, quer dizer, passou todo esse clima. Mas a informação que eu tive é que, ao longo da semana, alguns bombeiros do governo foram lá visitar o Lula, conversaram com ele, e aí, mais ou menos, que foi desenhada uma trégua, né? Vamos ver se ela vai funcionar. Inclusive porque nesse clima fica fértil, assim, é um terreno fértil para a criação de boatos, né? Nós começamos a semana com um boato de que a presidente teria aí tentado se matar ou renunciar ou qualquer coisa do gênero, e terminamos com a história do habeas corpus do Lula, que estaria sendo envolvido na Lava Jato. Tem que, né, André e Sheila? Eu acho que a gente tem que ver o que é real e o que é ficção, né? Porque nessa hora entra muito especulador, aproveitador, gente que quer ganhar com a crise, inventa boato, joga boato na rua, aí mistura mas, o que é. O momento mais ali, né? Doido e faz um habeas corpus, mas quem né? referendou o boato foi a presidente. Não, entendeu? Assim, ela só... Foi o maior erro, porque até então estava aquela boataria, ninguém estava dando, crédito, assim, estava no campo do boato. Na hora que ela vem a público introduzir esse assunto, tratar dizer como que tá bem, dizer que estavam circulando essas informações de que eu estou bem, quer dizer, ela puxou para ela agora, a informação, e aí ela fez a informação difundindo uma rapidez mostrou que era boato, né? Mas mostrou que era boato, que ela estava bem. Agora vamos aos fatos. O pano de fundo de tudo isso chama Operação Lava Jato. Claro. O ex-presidente Lula anda nervoso, ele teve aqui já há um mês atrás, já escreveu isso aí, ele estava pressionando de alguma forma a presidente Dilma dar uma ajudada para as pessoas que estão enrascadas. E o senador Renan Calheiros estava esperando isso, o próprio Eduardo Cunha. Essa pressão toda que está acontecendo é muito em função dessa investigação. Aí o que acontece? Essa coisa cresceu muito, a pressão cresceu muito da semana passada para cá. Principalmente depois da prisão ainda do Marcelo Odebrecht, do empreiteiro, aumentou. Inclusive, que também terminou, já foi aprovada a delação premiada do outro empreiteiro, do Ricardo Pessoa. Então, isso cria um clima muito forte. Que é conhecido como o chefe do clube do bilhão. Aí o que acontece? Eles deram uma pressionada na presidente Dilma. E parece, que o que eu estou sabendo, é que ela resolveu se mexer, finalmente. Não vamos entrar muito nas coisas. Por exemplo, ontem, por exemplo, você está falando que emissários, ontem foi para São Paulo o ministro da Comunicação, né? O Edinho. Mas veja bem, André, mas tem outros personagens se movimentando, não vou entrar nisso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, no mínimo, jogaram uma boia para o ex-presidente Lula. Não sei nem se ele precisa dessa boia, mas que jogaram uma boinha para ele, jogaram. Então, começou a se movimentar. Os lulistas estavam no nível... Você tem uma ideia, o Senado soltou uma nota, a bancada do PT no Senado, que não fala na Dilma, só fala no Lula. É uma coisa meio dizendo o seguinte, traduzindo, entre Lula e Dilma nós somos Lula. E essa é a coisa que esse meio é o clima que está... que pressionando. Gente, o que é para o cidadão comum? O que passa? Dar uma ajudada, como você disse aí, em quem está enrolado.
como é que o governo, a presidente da República e seus ministros podem dar uma ajudada em quem está enrolado na Lava Jato? Eles podem abafar a Lava Jato a essa altura? Não. Eles podem atrapalhar a Lava Jato? Podem. Eles podem impedir a Lava Jato a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro? Eles não têm nem condições de fazer mas, isso. gente, olha só. São que instituições a situação, deixa eu te colocar só uma coisa, só explicar uma coisa assim. Sempre os governos fizeram. Sempre. Não. Vamos dizer, o governo que mais fez isso foi o governo Lula. O governo Lula tinha... Peraí, deixa eu só te explicar. Governo, eu sei que eu acompanhei isso de perto. O governo Lula tinha um ministro, Márcio Tomás Bastos, que despachava diariamente com o diretor da Polícia Federal. Não tinha controle nenhum sobre a Polícia Federal. Ninguém vou dizer o seguinte. Não tinha tido mensalão. Não, peraí. Não, peraí. Se o governo Lula... Polícia Federal, ninguém nunca teve mensalão. Foi o presidente Lula que nomeou Joaquim Barbosa lá no Supremo. Peraí. Foi o presidente Lula que reconduziu o Procurador-Geral da Helena, República. eu posso fazer uma pergunta, Helena? Denunciou os 40 do mensalão. Me diz, não, o mensalão foi uma denúncia do Roberto Jefferson, a apuração da CPI dos Correios. Peraí. Chegou até o Zé Disseu, que já não era ministro, já estava caçado, não sei o quê. Me aponta um escândalo que chegou perto do Palácio do Planalto, levantado pela Polícia Federal no governo Lula. Não, mas espera só um minutinho, Andrei. Peraí. O mensalão. Não, o mensalão não foi a Polícia Federal. Peraí, mas investigou, foi o procurador, foi o Ministério Público. O Ministério Público foi depois, gente. A CPI dos Correios já tinha... Quando o Ministério Público apareceu, em 2007 a denúncia, em 2005 o Zé Disseu já estava caçado. Não, Andrei, mas peraí, gente. Foi denúncia de Olha, imprensa. O caso Valdomiro Diniz foi denúncia de Sim, imprensa. mas você quer chegar aonde? Você quer chegar aonde? Eu quero chegar ao seguinte. O ministro Márcio Tomás Bastos, ele era, com a habilidade dele, gerenciava a crise ele gerenciou as crises dentro e nunca evitou que mas, chegasse Andrei, perto. eu quero falar o seguinte, sabe qual é a diferença? E que agora não estão fazendo isso, é isso? Por exemplo, o único caso que você pode apontar, dizendo, não, o dos aloprados. O dos aloprados, se você chegar na época, estava todo mundo criticando, dizendo que o delegado lá era ligado ao PSDB, que pegou aquele dinheiro dos aloprados. Não que tem um caso. Eu ontem estava pensando, e a hora que eu cobri todas essas todas as denúncias. Pode. Me cita um caso. Não, eu estou falando o seguinte, eu concordo em parte com você. A diferença para mim nesse caso é o seguinte, é que a gente tem a dupla crise. Porque todas as vezes que a gente teve uma crise forte como essa... Primeiro, investigação não é nenhuma novidade nesse país. Escândalo muito menos, ainda mais se a gente pegar a história recente. A gente veio, vamos pegar só do mensalão para cá. Olha o tanto de operação, tanto de coisa teve. Agora, o Lula se saiu bem por quê? Em parte porque a economia ia bem. Ele tinha onde se agarrar. Agora a situação, o país estava crescendo, as pessoas estavam tendo emprego. Então a gente pergunta assim, você que está em casa acompanhando aqui nosso debate, você está preocupado com o escândalo Lava Jato ou com o PIB que vai crescer, vai ser negativo, vai ter recessão esse ano e que você vai perder seu emprego? Seu vizinho está desempregado. Você tem toda a razão. Aí eu acho que hoje o governo não sabe lidar com a dupla crise. Então, assim, eles tentam se agarrar. Eu concordo plenamente com você. A Lava Jato está criando uma puta instabilidade, né, dentro do meio político. É verdade. E eles não têm aonde se agarrar, porque a economia também vai mal. Entendeu? Aí a Dilma tem um plano para salvar a economia que não vai ter retorno imediato. Está aí 2015, a economia vai recuar 1,1%, segundo o próprio Banco Central. Não é? Isso vai a inflação vai ser de 9%. Sobe gasolina, energia, transporte, o tomate, o chuchu, a cebola. Sheila, até se tudo correr muito bem e esse ajuste fiscal começar a preparar as condições, quanto tempo você acha que vai ser de sofrimento, assim, em que as pessoas vão sofrer com a economia? No mínimo 2 anos, gente. No mínimo 2 anos. Ou seja, aí você já joga para 2017 uma possível recuperação da economia e da popularidade do governo. E aí, enquanto isso, a Lava Jato correndo solto. O que leva a popularidade é basicamente o bem-estar das pessoas e a economia. E aí a Lava Jato correndo até solto, lá, quer dizer... só Deus sabe o que a Lava Jato você tem razão. Então, hoje a Dilma tem que administrar isso que a Sheila falou, essa dupla crise. Quer dizer, que é a crise política e a crise econômica. O PT que não tem essa habilidade de gerenciamento para lidar nem com uma crise, lidando com várias, pior ainda. Entendeu? Então, assim, e a situação, aí você vem os confrontos. Se a economia estivesse bem, a gente poderia ter uma tábua de salvação para se agarrar. Mas ela fez uma aposta errada. O PT não acredita na política que a presidente está implementando, que também não é a política dela, mas ela fez uma opção.
Gente, vamos ser aqui honestos, né? Você pode concordar ou discordar de política, mas ela fez uma opção. Já foi feita. Ela fez a opção dela. Não dá pra então agora não dá para voltar atrás, porque só complica mais ainda. O problema é que isso se reflete no Congresso, e o Congresso essa semana fez mais uma maluquice completa, que foi aprovar uma emenda, né, na medida provisória do salário mínimo, que tratava do reajuste do salário mínimo, passando esse mesmo critério de reajuste para todas as aposentadorias do país. Isso vai dar mais 9 bilhões ao ano. Além da questão do fator previdenciário, que enfim, ela já pois é, que já foi um problema. Mas já vem uma alternativa que vai dar um impacto, a alternativa já dá um impacto, e mas isso aí, quer dizer, o Senado ainda vai barrar isso. Eu acho que o Senado vai barrar, e o próprio Eduardo Cunha, que bota a lenha na fogueira da Câmara, ele mesmo saiu dizendo que isso aí é que eles passaram da medida. Mas aí eu só queria fazer um link com o que o Andrei falou. Tudo isso, Helena, para mim, aí a gente volta no que o Andrei falou. Tem um link, tem uma certa... tá com razão o Andrei, quando ele diz o seguinte, há uma descoordenação nesse gerenciamento. As pessoas não estão conseguindo lidar na parte política com o gerenciamento da crise, que é o quê? É lidar com os amigos que agora estão no fogo e estão com a corda no pescoço, estão ameaçando, estão pressionando. Por que o governo não está conseguindo isso? Porque está impopular. Porque quando o governo está impopular, ele perde o controle do Congresso, ele perde o controle da base aliada, ele perde o controle de tudo. Então, a origem disso é a economia, a meta é melhorar a economia, mas a política, o drama é que a política pode não deixar que isso aconteça. A Lava Jato está no plano da política. Quando eu falo política, eu falo Lava Jato também. A Lava Jato faz parte da política. Ô, gente, se tudo correr como estava previsto, está muito perto de começar a sair as denúncias do Rodrigo Janot. Quando, hein? Não sei. Está na mesa dele, pronta, revisado, o primeiro lote de denúncia. E aí, pode só ser, que pode semana ser. que vem, dia 1º, eu queria só o judiciário entra em recesso. Tem e aí ele não apresentará durante o recesso. Não vai apresentar. Mas e se ele apresentar antes? Sim, pois mas aí então, o recesso existe de qualquer então, maneira. pelo que você está dizendo, nós estamos à beira de sair essa bomba política. A primeira bomba. Uma previsão para a semana que vem, né, se ele for apresentar. Porque, gente, vamos pegar o calendário. Eu queria só o lote da Odebrecht. Eu queria só a denúncia Não. Ele vai denunciar os políticos. Ele vai denunciar a fatiada. Das empreiteiras está com o Sérgio Moro. Mas junta. Cada denúncia é uma história completa. A grande curiosidade então vem qual vai ser o primeiro lote. Então vem o primeiro lote. Você tem que entender o seguinte, no começo de agosto vai ter a eleição dos procuradores para fazer a lista tríplice. E ele é candidato. Para a escolha então, ele tem internamente, inclusive, mostrar serviço até lá. Então, como tem um recesso judiciário, é muito provável que na semana que vem... alguma coisa. Ou que ele deixe para a primeira semana de agosto, da volta justamente para ser o auge da campanha dele pela recondução. Que é muito provável, né, Andrei? Eu andei ouvindo pessoas do Judiciário essa semana, do Ministério Público, e o que me disseram que é muitíssimo provável que, pelo menos, que a presidente Dilma indique o Janot de novo. Até porque os 3 concorrentes do Janot, segundo eu ouvi dizer, são pessoas mais conservadoras, mais à direita, e o Janot é o mais com mais Helena, afinidade. Mesmo que ele apresente as denúncias contra as pessoas. A Raquel Dodge não é mais à direita do que ele, não. Sim, pelo que eu sei Andrei, pelo que eu sei é assim. Então, mas mesmo que ele apresente, porque assim, o que eu vejo é que o Janot está numa encruzilhada. Porque ao mesmo tempo que ele precisa da indicação da presidente... Ele precisa passar no Senado. Ele precisa passar no Senado. E ele precisa do apoio da categoria. Mas a categoria espera que ele apresente denúncias. E ele vai apresentar. A presidente acho que gostaria que ele não apresentasse. Não, mas a presidente pode até gostar que ele não apresentasse. Mas se ele apresentar, aí que ela não vai ter coragem de não indicar ele. Porque senão vão dizer, olha, ela não indicou o sujeito que está querendo punir, o sujeito que está denunciando os políticos. Então, para efeitos de popularidade externa, ela praticamente ficará obrigada a indicá-lo. O que pode acontecer é no Senado ele ser barrado. E aí a presidente já está sendo aconselhada, nesse caso, a buscar uma outra solução que não seja nenhum dos outros 3, porque os outros 3... previsivelmente irão em cima do PT, do Lula, de todo mundo. É o que estão falando para a presidenta. Mas aí ela vai arranjar alguém para salvar o PT?
Não, mas ela não vai nomear nenhum Gente, deles. nessa Já que altura o do Senado campeonato... recusou, ela vai zerar o processo. Mas nessa altura do campeonato não tem como não ter denúncia, a não ser que seja um suicida, né? Assim, porque É se por- alguma porque, coisa... gente, ninguém vai acreditar, por falar tem que sair em- alguma por- coisa. por- Por falar em PT, Alguém vai ter o que- STJ ontem Vai ter que ter um Marcos abriu um Valério aí. inquérito para investigar o governador Fernando Pimentel, que é fora a presidente Dilma, Era a pessoa mais principal ligada a trunfo ela. eleitoral do É o mais PT. importante governador do PT, né? Um nome sempre citado. pra E foi o grande 2018. trunfo que ganhou Próximo. na terra do Aécio Neves, que era o concorrente, etc, etc. Então, e vem de uma forma meio avassaladora essa coisa em relação ao Pimentel. Essa investigação está numa rapidez, porque... Tá mesmo. Tá muito rápido Está isso aí. muito rápido, porque me parece que deixa muito Piora um rastro pouco, joga aí, mais né? lama nessa história toda, né? Porque ele muito ligado a presidente, piora muito popularmente quando você vê de fora, né? Pelo lado da população. Fica tudo Traz de assim, volta o traz-se a BNDES. certeza que tem problema. Como se Mas eu comportará acho o STJ, porque nós temos visto ultimamente uma radiografia clara do Supremo em suas decisões, mas o STJ, ele não passou por esse teste ainda É verdade. Isso é verdade. do processo contra políticos importantes. Acho que nem quer. Nessa briga. Eu acho que o nem STJ queria. é um tribunal um pouco diferente do Supremo, é do verdade. STF. Então, vai o STJ para Berlinda. Vamos ver como é que vai ser lá. E tem mais outros dois governadores lá, né? Bem levantada a questão. Na Operação Lava Jato tem lá o governador de Fernando Pezão e tem lá o Tião Viana do Acre, do PT. Lava Um do Jato, PMDB, né? que é Todos Lava Jato, todos Lava Lava Jato. Jato. Vamos Então- ver o que esse tribunal vai fazer. Agora, voltando àquela história Enquanto do habeas corpus do Lula, né, que acabou não sendo ele que entrou, foi um advogado que tomou iniciativa por conta própria de entrar. Enfim, Adora isso criar forçou- factoides, de qualquer já criou forma, vários Andrei, factoides. É um cara que gosta de criar factoides. buscando os 15 minutos, né? Mas, de qualquer forma, isso obrigou o Sérgio Moro, o juiz, ir a público dizer que não tem Foi nada bom contra pro o Lula Lula. no fim. Foi bom pro... Primeiro bom foi pro ruim Lula. porque expôs, né? Mas depois foi ótimo pra ele, porque a suspeita dele e da torcida do Flamengo, do Brasil inteiro, é que o Sérgio Moro já estava investigando ele. Que tava o na Lula situação estava dele. com o pé na Mas cadeia, o Sérgio né? Moro teve que virar público e dizer, não tem nenhuma investigação gente, não contra tem, o Lula. mas eu acho que Isso é ajuda evidente. o Lula a tomar um... Mas eu não sei. Um Eu ar, não sei não, né? Helena. Assim, Mas- eu acho que você pode dormir melhor à noite com sua cabecinha no travesseiro. Agora, no ponto que a gente chegou, eu não sei se do ponto de vista da opinião pública se faz alguma diferença, Não, entendeu? eu acho que Assim, não é pra Não, mas não é o opinião, preocupa, não, da própria não, investigação. não, aí da investigação. A investigação É o dado, pode entendeu? chegar ao Não presidente tem. Lula. Pode. Mas não chegou. Peraí, o que eu estou Ele dizendo é o deixou claro seguinte, que ele não tem nada ainda. Ele deixou claro que ele não tem. o dia que eles estão investigando, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista, aquela empresa lá de palestra do Lula, porque está no conjunto. Está no conjunto. O dia que eles disseram o seguinte, a pessoa da importância do ex-presidente Lula. O dia que chegar para abrir, ele só abre se tiver provas. Mas assim, claro, é muito mas ele não pode É. ser irresponsável em dizer que tem se não tiver e nem lançar Não, dúvida que pois tem é. se ele também não Claro. tem. Então ele fez o papel só correto, pra não falar, por temos exemplo, nada até agora. se assim, passou mas meses não e se meses, sabe. todo mundo cobrando, dizendo por que a Odebrecht não é investigada? Por que a Odebrecht... Aí, de repente... De repente, isso isso que eu tô dizendo. dizendo. Aí, Por falar exatamente. nisso, e o bilhete do Marcelo Odebrecht? O que vocês acharam disso? Estranho, Não, né? eu acho o Tem seguinte, todos os esse questionamentos possíveis, eu acho né? que é aceitável a versão de que ele escreveu destruir o e-mail das sondas, no sentido de destruir a estratégia, desconstruir o e-mail sondas. Porque o e-mail sondas já foi divulgado, André. Não, mas eu gostei. E-mail Eu sondas- adoro quando o tenta e-mail dizer que sondas- destruir não é destruir. O e-mail sondas Tô está tentando na pensar mão aqui. o e-mail sondas está na mão do juiz. Diz É que tem aquele outros... que foi Não, diz que tem publicado. outros Não, e-mails. são outros. Pode Diz que ser. tem outros Agora, e-mails. também tem o Eu questionamento acho, do acho que ele não seguinte, seria. Agora, eu acho que é muita Helena, falta me de diz o seguinte, inteligência. você escreveu- fala acho- bem inglês, Então, muita falta o de sobrepreço, inteligência. aquela tradução para Olha o só, sobrepreço gente. também está correta? Gente, olha Não, só. sobrepreço. Agora é o Olha seguinte, só, também gente, tem uma outra questão, aquilo hein, era em Andrei? português, sobrepreço Andrei, é faturamento. Andrei, você Mas entregar... ele disse que não era o sobrepreço, não era sobrepreço, Não era
sobrepreço não quer dizer sobrepreço. Agora, Andrei, de qualquer forma, eu não faço julgamento eu acho que a gente tem que ver primeiro. Eu acho que o sujeito não ia ser tão Você vai burro entregar um de fazer bilhete isso que te pra incrimina polícia, pro inimigo. Olha aqui, pera aí. Agora eu quero pegar Só isso se aqui. tivesse Todo doido. mundo, a gente sempre... E sob pressão Olha, você faz um monte de mas coisa. Mas só se olha fosse só, maluco, gente. mas olha Só só, a fosse gente doido. sempre fala essas coisas. Eu quero Não saber é o seguinte, possível. a lei gente- da não é coisa possível penal tem a coisa do isso. português. Não, né? mas olha tenho só, que- deixa eu falar uma coisa aqui, gente. A gente sempre se surpreende com essas coisas. Pô, mas o cara é burro para escrever isso. Mas não vamos esquecer que todos os escândalos desde o Collor foram descobertos justamente por isso. O Collor foi pego por quê? Pelo instrumento que ele criou. Ele acabou com o cheque apertador e foi o que levou ele para desgraça. Entendeu? Então, assim, então não vamos subestimar a burrice humana. Porque às vezes acontece. Então, assim, o e-mail pode ser sobrepreço, é sobrepreço. Principalmente para quem Pode sempre viveu ter. em berço de ouro e que de repente está numa cadeia, né? Pode ter, então, bom, assim, a pressão é grande. às vezes, mas às vezes a sensação da impunidade, as pessoas continuam sendo pegas com câmera escondida, as pessoas continuam sendo pegas falando besteira no celular que foi gravado e todo mundo se espanta. Como é possível que até hoje tanta coisa aconteceu alguém e de caia novo numa alguém dessa. cai de novo, né? Olha aqui em Brasília, o governador, assim, várias coisas continuam sendo recorrentes. Então, assim, não vamos ignorar essa possibilidade. Agora, também, é fácil a gente não pode julgar por uma coisa pensada. Não, Se pois tem é. mais e-mail, se tem o decorrer das conversas, da troca de tem que ser correspondência. um conjunto, é né, um gente? conjunto. Os O que a investigadores gente devem ter outros acredita, e-mails que eles estão o que a aprendendo. gente acredita é que os então- investigadores tenham algo que leva a inferir isso. Porque um e-mail pensado, até a nossa conversa aqui pode pensar uma coisa Não, que mas você o- mal Pera, interpretar. mas o sobrepreço É sobrepreço. O sobrepreço é Mas sobrepreço. Pode ser sobrepreço. Não vou entrar nessa... Mas eles argumentam eu não sei, eu não tenho- eles argumentam que elementos para isso. Não, pode são- não ser um são- sobrepreço de propina, pode ser. Ok, mas sobrepreço tá sobre opressor. Pois é. Logo, Isso aí, em bom português, é claro. Veja bem, gente, nenhum de nós aqui tem Agora, é elementos pra roubo. dizer É, que sim, nem verdade. que Não dá eu pra- acho que a gente tem que ser, nessa hora, muito equilibrado. Não, Helena, é que às vezes a gente tem que Esperar. esperar. nessa Gente, hora. principalmente Muita nessas calma coisas de nessa hora. economia, é que às vezes a gente É. tem a mania de taxar determinadas palavras. Sobrepreço é sobrepreço. Agora, é roubo? Não sei. Não sei. Tem que estar dentro de um Exatamente, contexto, não uma sei. investigação. Não É. necessariamente é roubo. É. Sobrepreço, Sobrepreço pode ter. é superfaturamento? Sim. É o que a Helena Não, falou, é tem diferente. que, é o que a Helena Sobrepreço falou, é tem que ver o faturamento. contexto. Mas sobrepreço é uma figura que o TCU trabalha com isso. É, mas acontece, Denuncia André, isso. Tem não. contextos e contextos. Mas é o contexto. Não, isso não é. Sobrepreço é sobrepreço. Ele Vamos tá fazer acima o do seguinte, preço. agora- Ponto. Vamos fazer tá assim, errado, é crime, não necessariamente. Não Aí sei, tem que ser é. avaliado pelas autoridades competentes dentro de uma história, dentro Não, de um acontecer. Deixa o É. e-mail de Calma lado. aí. O sobrepreço é uma coisa condenável pelo TCU. O TCU pega uma coisa que sobrepreço e vai lá e barra. Vamos esperar. Então, isso é normal. Não, E no olha, caso da isso, Petrobras, eu sugiro- o TCU há anos vem fazendo Não, isso. Eu isso toda sugiro- uma figura Nem de sempre o faturamento. TCU também é o senhor da razão. Vamos ter calma no julgamento. Não, mas A justiça então será acontece. feita pelo que a gente está vendo, as coisas estão sendo Então, é isso que eu ia falar. Eu investigadas, e não custa sugiro- a gente ter cautela. e Eu aguardar. sugiro que a gente aguarde a semana que vem para ver no que vai no ser, que ó. vai dar esse desenho, porque eu acho que muita coisa está para Só acontecer. uma coisinha, Também acho. desoneração. Ó, passou, assim, o governo conseguiu passar na Com Câmara, com algumas- algumas não era o que ele queria, mas enfim, é uma luz no fim do túnel, alguma coisinha vem. Vamos esperar agora o final da tramitação do processo no Senado. Mas acho que o Senado só porque- no segundo semestre, é. né? Então, Acho assim, que- para esse ano, o ganho já foi praticamente diluído e É porque perdido. ontem eu vi uma frase lá. Agora, para os empresários, de um foi deputado muito bem ruim. informado. Foi muito ruim. Ele está dizendo o seguinte. pro setor Assim, por de mais que o governo ganhe com essa desoneração, com essa aprovação Pros agora, empresários ele perde. é muito ruim. E Por o quê? que os Porque em- é um é. desânimo, joga um banho de E Mas água. o Senado não a abriu previsão várias dos coisas. empresários é de que vai haver mais desemprego por causa Por desse causa. projeto da desoneração. Ele já tem até Você sabe como é que o quantificado governo isso, está sendo não vai ser chamado lá no Congresso? Governo 10. Por quê? É 10% de inflação, é 10% de desemprego.
Então tentando. É 10% de popularidade. Ó, estreitaram, mas assim, estreitaram a margem de inflação. Eles estreitaram a margem de manual para inflação lá na frente, para tentar convencer as pessoas de que o esforço é para 2017. O governo já sinalizou isso. O esforço agora é 2017, gente. Então segura aí os empregos em 2015, 2016, porque lá na frente as coisas melhoram. Vamos continuar acompanhando, nosso tempo já está se esgotando. Obrigada pela conversa. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência. Até o próximo Papo de Redação.